Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o São Miguel de Souza, estou na cidade de Mariana, Pimentel, a quase 100 quilômetros de Porto Alegre. Aqui o tempo está nublado, agora tem sol, estamos no inverno rigoroso, né? A temperatura nesse momento está em torno dos 12 graus. E eu quero dizer para você que Deus lhe ama, que você é especial para Ele. Quero deixar a meditação para você, meu irmão, você, meu amigo que é inscrito nesse canal. E quero agradecer a você que tem nos apoiado, tem assistido as mensagens. Estimulo você a compartilhar estas mensagens e que Deus possa, através dessas mensagens, falar forte no teu coração. O texto em apreço nesse momento está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo número 3 e o versículo 13. A Bíblia vem dizer: exultai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado aqui, ele é algo terrível na vida do ser humano. O pecado estraga a vida espiritual, a vida física e atrapalha também o seu dia a dia. Nós estamos diante de um texto, eu queria chamar a sua atenção para esse versículo, apenas uma palavra. Exultai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Queria chamar a sua atenção para esta palavrinha hoje. Ou seja, agora, momento imediato. Tem coisa que você pode deixar para fazer para amanhã, mas tem coisa que você tem que fazer hoje. Por exemplo, entregar a sua vida a Cristo, se você ainda não entregou. Não permita que você pense que amanhã você pode fazer isso. Amanhã pode ser muito tarde. E ontem fiquei muito triste porque há 2 semanas atrás, um colega meu de trabalho, ele me mandou uma mensagem para mim pedindo oração, para me orar pelo seu sobrinho que está com câncer, um jovem de apenas 24 anos. Aí eu tô orando por ele, comecei a orar por ele, no meu horário de oração que eu tenho. E ontem eu mandei uma mensagem para ele, para o meu colega, para que ele entrasse em contato com o sobrinho dele, se ele não se importava que eu fosse lá fazer uma oração e ungir ele. Deus tem operado muitas maravilhas, nós temos visto Deus operar no ano de 2022, pelo menos, por em torno de 3 ou 4 pessoas com câncer, que a gente foi lá, ungiu e Jesus curou. São milagres que as pessoas testemunham, né? Pessoas testemunham, a gente fica feliz porque Deus ainda opera maravilha. O próprio Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que crêem no meu nome. E se existe uma coisa dentro de mim, é isso, que eu creio no poder do nome de Jesus. Se você crê também, Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. Infelizmente, ontem ele me deu o retorno que o seu sobrinho havia rejeitado, que não precisava. Eu ia orar por ele, que ele vai passar por uma cirurgia, que não há necessidade. Eu fico triste porque há coisas que a gente precisa fazer hoje. Eu ia lá, eu ia orar por ele, ungir ele. Claro, perguntar se ele não queria entregar a vida dele a Cristo, que é o meu dever. E caso ele aceitasse a Jesus, né? Pelo menos a alma dele estaria garantida. Mas deixou para o amanhã. Só que o amanhã ele pode ser tarde. Estou orando a Deus que tudo dê certinho nesta cirurgia. E eu simplesmente mandei uma mensagem para o meu colega dizendo a ele que eu estou à disposição. Se algum dia ele precisar, é só me dar o endereço que eu vou lá orar. Eu morei a mão. E é só me dar o endereço que eu vou lá fazer esta oração com muita alegria por esse rapaz. Nós temos na Bíblia Sagrada, no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 19, a gente vê que Jesus entra na cidade de Jericó. E ao entrar na cidade de Jericó, havia na cidade de Jericó um homem chamado Zaqueu. É interessante que esta cidade de Jericó, nos dias de Josué, ele amaldiçoou esta cidade. Mas onde Jesus chega, ele transforma a maldição em bênção. E você pode ver que Jesus entrou nessa cidade e não foi só esta vez. Já tinha cruzado na cidade de Jericó outras vezes. Você lê mais adiante, você vai observar também que uma certa feita ele entrou em Jericó. E ao entrar na cidade de Jericó, ele deparou-se com um mendigo chamado Batimeu, filho de Timeu. Você observa aqui que são duas pessoas diferentes. Enquanto que a pessoa de Batimeu, ele era um mendigo, ele disse que era um mendigo, ele usava uma capa. Ele era mendigo, ele vivia de ajuda das pessoas. Você vê na mesma cidade de Jericó um moço rico. Ele disse que o Zaqueu era um homem rico, ele era chefe dos publicanos. Você observa que os dois desejavam ver quem era Jesus.
Um era cego, deficiente visual, e o outro era cego espiritual. Você observa que ambos começaram a ver tanto no sentido físico como no sentido espiritual. A gente fazendo um paralelo entre esses dois, você observa que quando Jesus chegou ali com a pessoa de Zaqueu, Jesus disse: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Hoje, né? Jesus disse: hoje convém pousar em tua casa. Então a ordem de Jesus para Zaqueu é para que ele descesse e fosse imediato. A sua descida tinha que ser rápida, não podia ser amanhã. Desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Você observa que quando Jesus chega com Bartimeu, que está ali pedindo, Jesus usa a frase diferente: levanta-te. E alguém chega e diz: olha, levanta-te porque o mestre está te chamando. É interessante aqui a gente ver que tanto a pessoa do Bartimeu, que era um mendigo, quanto a pessoa do Zaqueu, quando você olha para no sentido espiritual, todos eles eram pecadores, independente do dinheiro, de não ter dinheiro, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão da glória de Deus. A tradução diz: e todos carecem da glória de Deus, todos os homens, né? O nosso irmão Paulo escreveu ainda no livro de Romanos, ele diz: porque por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado a morte, assim a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. O nosso irmão Salomão diz em Eclesiastes que não há um justo sequer na terra que faça o bem e que nunca peque. A gente observa que o pecado ele está dentro de nós, o pecado chamado pecado original. E você vê aqui que Jesus agora chega com a pessoa de Zaqueu e a primeira coisa: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu ele não ficou coxando entre dois pensamentos, não, mas ele desceu depressa. E a Bíblia diz, numa tradução, que ele recebeu Jesus com alegria. Numa outra tradução diz que ele recebeu Jesus gostoso, alegria, o prazer, né? Que quando você está na presença de Deus, existe esse refrigério na sua alma. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo número 20, 28 em diante, 26, 27, 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vê que Jesus, quando entra na vida da pessoa, ele alivia o sofrimento, a angústia. Aquela pessoa que não tinha esperança na vida, quando entrega a vida a Cristo, ele passa a ter esperança. Então, vem esse alívio. Quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 19, o nosso irmão Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então vem esse refrigério, esta alegria, este gozo. Foi exatamente o que aconteceu com a pessoa do nosso amigo Zaqueu. Desceu daquela figueira e recebeu Jesus com alegria. Prazer muito grande e poder. Só que eles vão caminhando agora. Jesus: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Zaqueu não tinha essa perspectiva, jamais imaginou que Jesus ia para a casa de um homem publicano, que ele era odiado pelos judeus. E agora Jesus entra ali na casa de Zaqueu, e quando Jesus está ali, a Bíblia diz que Zaqueu começa a falar dentro de si. Ele não resistiu à pressão. Você imagina a presença da santidade de Cristo envolvendo a vida do Zaqueu. E quando ele está ali diante de Jesus, ele diz: Senhor, prometo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu prometo dar quadruplicado. Você vê que na lei mosaica ela exigia um quíntuplo de uma dívida, né? Quando o assunto envolvia as coisas de Deus. Mas o Zaqueu não, ele prometeu dar 4 vezes mais, né? Se eu tenho defraudado alguém, prometo dar 4 vezes mais. Jesus disse: hoje, mais uma vez nós vimos a palavra hoje, né? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você pode observar aqui que Zaqueu agora, após receber Jesus na sua casa, ele teve o direito de ter o perdão dos seus pecados perdoado. E a gente olha para a pessoa de Zaqueu, a gente encontramos ali 3 grandes coisas importantes no encontro de Jesus com a pessoa de Zaqueu. Em primeiro lugar, foi uma visita inesperada, porque Zaqueu não esperava que Jesus fosse na sua casa. Jesus: hoje convém pousar em tua casa. Ele não imaginava que Jesus iria na sua casa. E Jesus foi na casa do nosso amigo
ali o nosso amigo Zaqueu. Esta foi o primeiro passo importante. A segunda coisa interessante que aconteceu nesse encontro de Jesus com a pessoa de Zaqueu foi um encontro transformador, uma mudança transformadora. Prometo dar 4 vezes aos pobres. Se alguém tem um defraudado, prometo dar quadruplicado. Então você vê que foi uma visita inesperada, uma visita transformadora e, em terceiro lugar, uma visita salvadora. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Você talvez, meu amigo, está perdido, não sabe o caminho que deve tomar. O caminho é Jesus. Ele disse em São João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. No meu entender, é uma das melhores perguntas e mais importantes. São tantas perguntas na Bíblia Sagrada, mas essa é uma das perguntas que mais mexe comigo. Quando o nosso irmão ali, ele faz essa pergunta para Jesus, ele disse: mestre, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem pessoas que dizem: não importa o caminho, todos os caminhos levam a Deus. Aí é que estão enganando. Nosso irmão Salomão, ele disse que há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Então o caminho para a vida eterna é só por meio de Jesus Cristo. Não é religião, não é filosofia, não é o pastor, é o próprio Jesus. Ele é a única forma de alcançarmos a nossa salvação, é por meio de Jesus Cristo. Não teríamos nenhuma outra forma de alcançar a nossa salvação, a menos que seja por meio de Jesus Cristo. A palavra, então, em apreço é hoje. Você tem uma decisão hoje, entregar sua vida a Cristo hoje. Se você ainda não tomou esta decisão, não fique coxando entre dois pensamentos. Entregue a sua vida agora. Procure, quem sabe, uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite-o como Senhor pessoal de sua vida. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, ainda no livro do nosso escritor Hebreus, que ele, quando fala, ele disse: hoje ouvides a minha voz. Hoje, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação e na tentação do deserto. Se você hoje está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está se particularizando com você, porque Deus tem um plano de salvação na sua vida. A Bíblia Sagrada vem dizer que a vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O nosso irmão Paulo disse: como crerão se não há quem pregue? Nós estamos pregando, estamos anunciando a mensagem de salvação. Não estamos aqui apresentando a você uma filosofia, não estamos aqui apresentando para você uma ideia, mas estamos apresentando o Cristo ressurreto, aquele Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai e que em breve irá buscar a sua igreja. E eu estou me preparando a cada dia para esse momento tão esperado, que é o momento da vinda do Senhor Jesus. E você, meu amigo, não pode ficar coxando entre dois pensamentos. Entregue a sua vida hoje mesmo a Cristo. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua sorte. Você precisa tomar essa decisão. É uma decisão que nem eu que posso tomar por você. É uma decisão que não é a sua esposa que pode tomar por você. É uma decisão que não é o teu marido que vai tomar por você. Mas é uma decisão que você tem que tomar. E esta decisão, ela tem que ser hoje. Lembro-me certa feita que eu trabalhava no Jardim Botânico ali em Porto Alegre, e um dia um dos moços ali disse: olha, o pai está muito mal no hospital. E aí eu perguntei para aquele rapaz qual era o horário da visita. Ele disse: não, o pai, ele, como eles eram pessoas ricas, né? Não, o pai está praticamente assim, tipo um apartamentozinho lá, e você pode entrar lá, ele está num quarto sozinho, qualquer hora do dia ou da noite, São Miguel. Ele vai ficar muito feliz em receber você. E eu fui ali, levei o meu azeite, levei o Novo Testamento que eu tenho, que eu sempre levo, dos Gideões, e cheguei ali, conversei com ele, disse: basta, Miguel, que bom que o senhor veio me ver. E eu não esperava até que o senhor viesse me ver, porque eu trabalhava na época de segurança, né? Eu não esperava que o senhor viesse, e de onde a gente não espera, de lá que vem. E conversa vai, conversa vem. Eu disse: eu vim aqui, depois eu disse: olha, eu gostaria de saber se o senhor não se importa que eu faça uma oração pelo senhor, ele unja. Se o senhor não quiser unção, mesmo eu posso lhe orar com a imposição de mão. Ele disse: não, seu Miguel, não vai precisar. Eu sou espírita, né? Não precisa não.
segundo os médicos, amanhã eu tô saindo daqui já. Então não precisa não. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Ah, que legal que o senhor veio. A esposa dele disse, não, mas o senhor Miguel veio aqui porque tu não permite que ele faça uma oração. A oração nunca é demais, ela vai somar. Não, 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 senhor Miguel, não fique chateado comigo, não fique triste, mas infelizmente eu não vou receber a sua oração e nem a sua unção. Eu continuei conversando com ele, mudei de assunto e ficamos conversando ali por algum tempo. Depois então chegou o momento de eu ir embora, eu fui embora para casa. Eu fui muito triste, né? Mas a decisão era dele, ele que tinha que tomar a decisão se queria ou não. Era uma opção dele, a salvação era individual, a salvação é pessoal e ele não quis. No outro dia, quando eu cheguei no trabalho lá, eu vi o filho dele muito triste. Eu fui lá, e o teu pai, como é que ele tá? Ele disse, o pai faleceu nessa noite e ele morreu sem Jesus. Eu estive lá horas antes dele morrer para falar de Jesus para ele. O momento era aquele, hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aquele moço ouviu a voz e endureceu o coração. Quão terrível é uma eternidade sem Deus. Eu não posso julgar ninguém, né? Mas a Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Então a gente pode observar que uma pessoa dessa rejeitou a salvação que teve tão perto dele. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.